Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV. E a gente vai direto para a nossa primeira página. Daqui a pouco, Roda da Fofoca com Felipe Campos, com Vladimir Alves, aqui conosco também, analisando as últimas informações aí, tudo que tem rolado nos bastidores do mundo artístico. Mas olha, queria começar a nossa primeira página de hoje. Nós já comentamos esse assunto aqui na última semana em relação ao que estava acontecendo com o Fiuk, não é? Que faz um dos principais papéis da novela A Força do Querer, ele que é o Rui. E aí o que aconteceu? Lembro que na época a gente falou, eu falei aqui que a coisa já tinha passado dos limites, já tinha deixado de ser crítica à atuação do Fiuk para virar um verdadeiro massacre, não é? Pegar o menino para Cristo, como se diz, e a coisa estava realmente se transformando numa crueldade com ele, porque não é assim que você analisa ou você comenta ou você fala do trabalho de um artista, não naquele nível. Virou meme nas redes sociais, não é? Uma série de gozações, de coisa de esculhambação, enfim, a situação realmente poderia desestabilizar uma pessoa, qualquer que fosse ela, que estivesse no lugar do Fiuk levando tanta pedrada. Aí, no dia seguinte, acho, ou no final de semana, a própria Glória Pérez, a própria autora da novela, veio a público e disse que a crítica muitas vezes é cruel, que estavam sendo cruéis, exatamente a palavra que a gente usou aqui, a Glória também usou no depoimento dela, que a coisa estava já para o rumo da crueldade, que estavam sendo cruéis com o Fiuk. E aí, muita gente ficou pensando e até me perguntando, eu não tinha como responder isso na verdade. E o Fiuk, como é que ele estava encarando tudo isso? Ele ia responder, não ia responder às críticas? Isso estava afetando, não estava afetando o desempenho dele na novela? Até que o Fiuk vem a público através de uma entrevista ao Jornal Extra do Rio de Janeiro e fala sobre a posição dele em relação a tudo isso. Eu vou mostrar para vocês as declarações do Fiuk, como é que ele se sente em relação a tudo isso, como é que ele reage a essa enxovalhada toda, esse verdadeiro festival de pedrada que, de repente, ele acabou se tornando o alvo dessa situação, não é? Olha aqui, tem quase uma página do Fiuk no Jornal Extra do Rio, tá aqui, sou completamente aberto às críticas, diz ele, né? E aqui vem rolando a matéria, que diz o seguinte, olha, alvo de chacotas na web, Fiuk está tranquilo com seu trabalho na novela das 9, essa entrevista foi dada ao Gustavo Cunha. Quanto mais perto do fim, maior a controvérsia, porque essa é a última semana da novela. De hoje a sexta-feira, nos últimos capítulos de A Força do Querer, Fiuk protagonizará cenas de forte teor dramático diante de um público divididíssimo. Para a maioria, o desempenho do ator na telinha é questionável. Na web, seu nome figura como um dos assuntos mais comentados no mundo em montagens que debocham de sua atuação frente às críticas. Há quem minimize, porém, a polêmica. E aqui fala do prêmio e depois acaba falando da Glória Pérez. Olha, Glória Pérez comentou o caso. Acho que, às vezes, a crítica tem um nível de crueldade muito grande. Defendeu mesmo a atuação do Fiuk. Fiuk também não se assusta com as palavras negativas. Ele está tranquilo com o trabalho que faz. E aí, finalmente, vem a resposta que o público estava esperando. Aí vem a declaração do Fiuk, que é a seguinte, olha, só vejo coisa boa, não fico procurando coisa ruim. A internet dá poder a qualquer um. Há vários mascarados que falam às vezes o que não pensam e arranjam uma forma de me atacar por uma infelicidade própria, justifica o paulistano de 26 anos, intérprete de Rui na ficção. E aí ele relembra um triste episódio, o Fiuk, e ele diz, tem um cara na internet que me zoou muito há um tempo atrás. Depois me contaram que o sonho dele era ser ator. Que louco, né? Ou seja, ele não conseguiu realizar um desejo, me viu estourando em Malhação, isso aconteceu em 2010, e pensou, o filho do Fábio Júnior é uma merda. Não à toa, o receio com as redes é imenso, mas nada que lê o deixa cabisbaixo. E ele diz, foco nos comentários em que as intenções são legais. Sou completamente aberto a críticas, mas críticas construtivas.
construtivas. Uma coisa é quando você sente que a pessoa quer te ajudar. Outra é quando está claro que a pessoa só quer te ofender. Só escuta esse último lado quem quer, não é? Diz ele, e assim, essa é a resposta. E aqui fala sobre que ele fez um teste para ser o Rui, sem saber que seria um dos protagonistas da história. Então, é interessante isso, né? Olha, se tem um outro assunto que não assusta Fiuk, é o trabalho árduo. Ontem, as gravações de determinadas cenas derradeiras do folhetim duraram mais de 12 horas, isso num ritmo ágil. Quando ele fez o teste para o papel na Trama das 9, o ator não sabia que estava disputando uma vaga como protagonista e foi melhor assim, ele considera. Me falaram que era um personagem legal e tal, mas eu não sabia que tinha tanta importância. Fico até contente que não me falaram nada sobre isso. Acho que não dá para entrar em cena pensando em seu tamanho para a história. Sou completamente leve e tranquilo quanto a isso. Até os créditos finais apareçam na TV, muitas águas vão rolar para o Rui, o seu personagem. Após atirar em Zeca, aquela sequência, né, com o Marco Pigossi, e ficar foragido da polícia, o Rui ele vai travar grandes discussões em família, em especial com o pai, o Eugênio. E a tensão chegará ao limite no último capítulo, quando o rapaz voltará a encarar seu rival numa sequência rodada no mesmo rio em que os dois se conheceram no Pará, ao lado do índio misterioso que os uniu. E essa sequência também promete exigir demais aí do Fiuk, porque é o grande encontro, é o resgate do passado, né? É ele e o Zeca frente a frente, finalmente sabendo que eles são aqueles dois meninos que quase se afogaram no rio, né? Tentaram um ajudar o outro, chegaram até a ser dados como mortos, mas foram salvos por aquele índio que acabou dizendo para eles, né, que eles acabariam se enfrentando por causa de uma mulher, que poderia ter uma tragédia no caminho dos dois, e isso quase acabou acontecendo de verdade, quando o Rui, nessa interpretação do Fiuk, atira no Zeca. Ele atira para valer, ele atira com a intenção de matar, ele não olha para trás, ele deixa o Zeca sangrando lá para morrer de verdade e dane-se, né? E uma sequência que, inclusive, eu tinha dito que o Fiuk fez com muita propriedade e foi completamente correto o desempenho dele nessa sequência, inclusive, né, a frieza, o calculismo como ele faz isso e vai embora sem arrependimento, nada, em nenhum momento volta correndo, grita por socorro, pede ajuda, nada. E ele fez a sequência realmente corretamente. E isso foi no auge da história do massacre aí de críticas em relação à atuação dele. Foi aí que eu particularmente percebi em que nível a coisa estava. Então, realmente é isso. Acho que todas as pessoas que trabalham em meios de comunicação, que são expostas o tempo todo, que ficam aí, claro, né, diante da opinião, não chega a ser um julgamento, seria normalmente uma opinião. É que hoje em dia tudo está sendo transformado em julgamento. E tem gente que julga e massacra por tabela. E ele caiu nessa onda, infelizmente. De tempos em tempos tem alguém que é escolhido. Não estou entrando no mérito da atuação do Fiuk, não acho a atuação horrível, como as pessoas ficam falando. Acho uma atuação mediana, numa sequência importante ele não comprometeu a sequência, ele teve uma atuação correta, sim, ele correspondeu ao que se esperava daquele clímax da sequência da novela da Glória Pérez, então não teria motivo para tudo isso. Mas acontece, né? Tem gente que de repente se vê no olho do furacão sem necessariamente ter contribuído para esse tipo de coisa. Depende da fúria do pessoal das redes sociais. Bateu, né? Bateu o olho na pessoa, escolheu, é esse, vamos para cima. E vão com sede de sangue mesmo, de destruição. Quando o Felipe fala, aliás, o Fiuk fala, nessa reportagem aqui, que na verdade, né, ele foca no que é bom e não no que é ruim, porque a internet dá poder para qualquer um, isso é a mais absoluta verdade. Hoje tem acesso, todo mundo tem acesso
O qualquer um não é uma coisa desprezível, tá, gente? O qualquer um é no sinônimo de todo mundo. Todo mundo, quem quiser, tem acesso, entra na internet e também pode falar aquilo que quiser. É muito bom por um lado e por outro tem gente que não sabe usar. Mas tudo tem dois lados nesse mundo, né? A moeda do nosso mundo tem dois lados. As coisas são criadas para o bem e as coisas são criadas para o mal. Santos Dumont, não é? Não inventou o avião, embora os americanos digam que tenham sido os irmãos Wright, mas assim, não inventou o avião, inventou para transporte, não para virar avião de bombardeio, mas acabou tendo essa outra utilidade. Muita gente fala que ele se matou por conta disso. Enfim, é sempre aquela luta do bem contra o mal. E eu acho que o Fiuk pegou o caminho do meio, que é o caminho do equilíbrio, foca no que é bom, esquece o que é o resto, dá sim para perceber, né? Quem está falando de uma forma construtiva e aqueles que estão dizendo única e exclusivamente para destruir, porque existe pessoas com essa vontade, né? Que se pudesse destruir o mundo todo, são aqueles vilões dos filmes de ficção científica. E é isso. Agora, eu acho importante que a Glória Pérez tenha saído em defesa de um ator do seu elenco, sim, tenha colocado seu ponto de vista, sim, e que as pessoas, a partir desse episódio do Fiuk, já que ele conseguiu segurar a onda, né, já que ele conseguiu não se deixar atingir a ponto de cair numa depressão, como a Adriana Esteves caiu, né, há 10, quase 20 anos atrás, quando ela foi criticada por ser a Mariana da novela Renascer, ele conseguiu se manter aí no eixo, tem sequências boas que vêm por aí e ele pode ter dado muito certo nessas sequências, né? São 12 horas de gravações, para vocês terem uma ideia, deve ter tido bons momentos também, que vão acabar aplacando aí ou deixando cair em descrédito toda essa onda cruel é a palavra mesmo, que acabou rolando para cima do Fiuk. Então, tá aí, eu achei interessante ele ter dado essa entrevista aqui ao Jornal O Extra. Sou completamente aberto a críticas. E aqui a frase que marcou, que é justamente essa: só vejo coisa boa, não fico procurando coisa ruim. A internet dá poder a qualquer um. E a gente, todos nós, não só nós profissionais, vocês que gostam de internet, todo mundo que às vezes nem trabalha nessa área de comunicação, tem que aprender a separar o joio do trigo. Tem que aprender a separar aquilo que é campanha contra, campanha de destruição, diferente de uma crítica, e de preferência crítica construtiva, né? Não pega para você o que qualquer pessoa esteja dizendo, porque de repente nem essa própria pessoa tem credibilidade ou não entende nada do assunto e só quer realmente pesar a mão para cima dos outros. Então, que essa situação muito delicada que atingiu o Fiuk fique aí de ponto de referência para a maneira como lidar com esse tipo de situação, principalmente para os artistas e de novelas, que são sempre os mais expostos, porque são sempre os horários também de maior audiência, tá certo? Começar a nossa roda da fofoca aqui. Tudo bom, Felipe? Tudo em paz, querido? Boa tarde, meu amor. Tudo em paz, graças a Deus, viu? Para finalizar, querem fechar com alguma coisa? Mal de internet dura um dia. Então, assim... Para ele durou mais uns 15, né? Durou uns dias, porque as pessoas vão um pouco assim levadas por... Uma pessoa escreve uma coisa, aí as pessoas acabam não tendo opinião, tem preguiça de ir a fundo e acabam seguindo, né? embarcam. É verdade. Acontece isso nos comentários do Instagram. E dirá com a crítica que é um rapaz. Ele é talentoso, ele é bonito, ele é jovem. Ele é jovem. Com o tempo ele vai amadurecer. Tem a carreira pela frente, né? E tem o peso também dele ser filho do Fábio Júnior. Sim, comparação, né? Pois é, que veio... Sempre se despontou muito bem como ator, também como cantor, enfim. E o Fiuk, ele é filho. Por isso que eu falo, eu nunca gostaria de ter sido filho de absolutamente... Sou filho do meu pai, da minha mãe. Tá ótimo. Tá ótimo. Ser filho de famoso nessa hora pesa, porque né? Existe essa comparação, né? É verdade. Ele, na verdade, assim, eu acho que ele tá começando. Eu acho que tem que dar oportunidade para ele, sim. Numa novela de grande repercussão da Glória Pérez, como é. E acho que ele tá aí no caminho dele, ele tem mais é que fazer o dele mesmo. Exatamente. Aliás, uma correção, porque a gente não lembrava
falava aqui, depois acabamos lembrando errado, que a novela que ele fez, porque ele está começando em termos, né? Ele começou em Malhação em 2010, são 7 anos de carreira, algumas novelas, mas se eu não me engano, assim, ele fez uma novela das Não, nove, eu entendi, é que o pessoal pode não entender. Então, hoje em dia, Felipe, a gente tem que explicar tudo, você sabe, né? Tintim por tintim, porque senão, para distorcer ou simplesmente entender errado, é um inferno. Aí a novela que ele fez par com a Bruna Marquezine foi aquele beijo do Miguel Falabella, entendeu? Não foi o que é a Amazônia, sei lá o que falaram aí. Nem lembro, não, mas tudo bem. Beijo mesmo, não foi porque eu tenho o nome registrado aqui, mas como eu não lembro mesmo, depois a gente fala pra vocês. O importante, o certo, é que foi aquele beijo do Miguel Falabella, tá certo? E é isso, né? That's it? That's it. Pronto. Ó, vamos falar agora de uma outra coisa que já foi comentado, a gente até falou por cima, não deu muito tempo, e as pessoas estavam querendo saber nossas opiniões aqui, que é a história de proibição de beijo na Dança dos Famosos, e que essa proibição teria partido do Faustão. Eu não sei se ele teria taxativamente falar tá proibido, não sei o que, não é muito a cara dele. Que ele não tenha gostado, eu até acredito, e é aí que começa a polêmica toda. Então vamos dar uma discutida nisso aqui para ver como é que fica. Não vai poder mais ter beijos, né? Porque, no meu entender, eu achei que acabou se tornando um truque no concurso, na verdade, né? E acabou em apelação, porque aquele beijaço lá é beijo de final de capítulo de novela, não tem a ver com um concurso de dança, na verdade. Dá para passar? Dá para passar, mas o problema é que não foi caso único, foi o mais explícito. Mas uma semana antes, ou 2 semanas antes, tinha vindo a Galisteu e o coreógrafo com aquele beijo, como é que se fala? Peão, sei lá, aquele que foi torcendo, foi rodando, um beijo rotativo, vamos dizer assim. Aí, antes disso, se eu não me engano, ou pouco depois, foi o Lucas Luco com a coreógrafa também. Então, gente, aí é que todo mundo começou a pensar, o Lucas Veloso, é verdade. O filho do Shaolin, aí, pai famoso, tá vendo? A gente lembra. Aí o que acontece? Ah lá, ó, também foi beijo. Aí falaram, gente, ou é concurso de dança ou é concurso de beijo. Isso ficou mais embasado depois que um dos jurados ali se queixou que o beijo atrapalhou com que ele pudesse ter uma visão geral do que era a coreografia. E essa fala é que acabou chamando mais a atenção do Faustão, que já estava achando excessivo. Poxa, agora toda a dupla aqui vai começar a beijar também, e a coreografia, onde é que fica? O ponto alto da coreografia vai passar a ser beijo? Não quero. E aí, a partir daí, agora eles vão ter que se virar e arrumar outra coisa, porque isso é de final de capítulo de novela. Isso a gente deixa pra Geisa com o Zeca, deixa eu ver, a Ritinha vai virar sereia mesmo, mas pra Bibi e o Caio não querem esse beijo não, elas não queriam nem que eles ficassem juntos, mas a gente deixa pra Geisa e pro Zeca. O que você acha? Proíbe, não proíbe? Se houve ou não proibição do Faustão é uma coisa. Eu acho que levantou uma discussão saudável com relação a ter ou não ter beijo. Eu acho assim, se tiver beijo em um ritmo como o country, que o cowboy tenta seduzir a mocinha, durante a dança, algo que não ultrapasse um selinho, a não ser que um beijo assim, tipo cinematográfico, eu acho que é válido. Se compor a coreografia. Agora, um beijo pós-dança, para tirar a atenção do público. Como foi esse, sabe, né? Eles usaram uma tática de reality show, de casal. E aí tirou completamente a atenção. E, nesse dia ele não dançou perfeitamente bem. Eu não acho que tem nesse mais dia isso também. O Nicolas tenha dançado bem. E com isso ele ganhou aquele calor. Imagina, olha, eu tô aqui, a plateia gostou, do que a dança. Tem que dar 10. Exatamente. Né? Então, com isso, eles usaram de um artifício e se saíram bem. Mas, se realmente começarem a usar como um artifício mesmo para dança, eu acho que não fica legal. Né? Não, colocar toda a coreografia para isso que a proibição também é válida. Que perde a graça. E aí? Olha, eu gosto do beijo desde que ele tenha um contexto dentro da história. Simplesmente eu acho que gratuitamente jamais, né? Quando eles beijaram ali, só faltou colocar assim, fim, né? Porque era bem típico de final de novela, né? E novela ainda da década de 70, de 80, quando tornava com aquele beijão maravilhoso. Enfim, aí valia a pena.
Mas o Faustão acho que fez bem, realmente, de proibir a questão do beijo na dança, porque não é o namoro dos famosos, né? É a dança dos famosos. O foco ali é a coreografia. Então eu acho que se um dia valer a pena ou tiver realmente relevância o beijo dentro de toda a estrutura, dentro da coreografia, ok, senão eu acho que não precisa mesmo, deixa passar batido. Em Brasil tinha acontecido? Já não me lembro de beijo, não. Lá não, acho que não. Não teve, né? O pessoal já fica aí avisado, né? Que realmente beijo, os jurados já estão achando que não é um recurso legal e que pode acabar prejudicando mesmo no total a apresentação. Vão ficar de olho também. Que são os famosos cacos, né? Que você não tem o que colocar na coreografia, ou você gira a pessoa, joga lá pra cima. Sabe que substituiu as piruetas, de repente? Esse final de semana não teve pirueta, teve aí, beijo. Vamos colocar o quê? Vamos colocar beijo, né? A gente dá um beijo, assim. E quem veio com a história do beijo, acho que foi a própria Galisteu, né? Que começou com essa história. Acho que o Lucas veio antes, se não me engano. Foi logo no começo. Foi o Lucas Veloso que veio antes com beijo, aí a Galisteu arrumou aquele beijo, assinou embaixo e ainda fez pirueta com o beijo, realmente. É um beijo, quer ver, que roda, olha lá, ele vai beijando e vai rodando e solta. Ali é durante a dança. Mas aí, da Galisteu, eu achei que tinha uma coisa cênica, né? Porque eles estavam dançando. Não. Você não achou? Não achei, não. Achei assim, se eles dessem o beijinho e ela faz aquela cara de surpresa, ok. Mas aí tem essa parte aí que eu achei totalmente desnecessária, que aí tá rodando muito rápido. Mas a segunda, ali eu já achei que tinha passado um pouquinho do limite. Aí vem a dupla com beijo de novela, ferra todos os outros casais que poderiam estar pensando em acrescentar beijo na dança também. Aí não teve. Agora o público de casa ama essas coisas, né? Claro, o público de casa ama, mas né? O júri não ama, não. O júri não ama. E, enfim, também não faz parte da proposta do jogo. Mas tem que ver que esse reality é feito no Brasil. Aqui não graças a Deus pecado, que só estão beijando. Aqui não existe pecado. Então é uma adaptação nossa, gente, para esse formato. Vocês podem ter certeza. Já tá rendendo namoros, né? Já. Além do vídeo. Porque o Lucas Veloso tá com a coreógrafa. Eles negam, mas o pessoal diz que sim, que eles estão ficando, que eles estão namorando. Até naquela prévia, nos bastidores, no ensaio que eles mostram antes da apresentação, os dois eu acho que estavam discutindo relação e não ensaio. Nossa, sério? Parecia mais uma cobrança de namoro do que ensaio mesmo. Foi isso que a produção conseguiu tirar na edição. Isso que eles levaram para o ar. Verdade. Estão entregando aos poucos também. Vamos ver, né? Depende ali do que seja conversado, esse tipo de proibição, entre aspas, caia por terra e o pessoal saiba utilizar esse tipo de coisa, sem esse exagero. Veio um atrás do outro, aí chamou a atenção, né? O júri que se queixa ainda, um dos jurados se queixa, aí acabou o sinal vermelho acendendo aí. Mas acho que é um recurso muito brasileiro e que pode ser aproveitado na medida certa mesmo. É lógico, aí fica bonitinho até. Não, e o jogo tá muito legal. Tá muito legal. A dança dos famosos tá bem interessante. Obviamente que o Dancing Brasil, eu acho que ainda tem uma pegada bem diferente, mais atrativa do que a dança dos famosos, mas a dança dos famosos é uma grande diversão pro domingo. Não, acabou emplacando. Sofreu com a comparação no começo, mas acabou realmente aí emplacando. Esse domingo tem repescagem, né? Esse domingo que vai saber se a Adriane fica ou não. Tá ela e a Cris Viana. Vamos ver. Aí só Deus é que sabe. Bom, vamos girar a nossa roda. Tem um vídeo agora do Jonathan Costa explicando o lado dele naquela história lá do fato de ter sido espancado praticamente, agredido, todo impedido até de se movimentar pelos seguranças, né? Vamos ver o que ele tem a dizer. Vamos lá. A gente tentou se adaptar ao máximo até o momento que cortaram o som. Eu sou DJ, eu preciso do som, eu preciso mixar, e aí eu não tinha como fazer mais nada. E aí eu decidi me retirar do palco. Só que na hora que eu estava me retirando do palco, entrou a ação truculenta dos seguranças, me ameaçando de morte, ameaçando a minha equipe. E assim, uma parada que eu vou levar pra minha vida toda. Tô há mais de 15 anos no funk e nunca sofri isso.
Apesar de não ser culpa minha, eu quero dizer a todos vocês de Friburgo, os meus triângulos, a todos que foram curtir o show, breve eu tô de volta fazendo um som pra vocês, a gente tendo aquele baile que a gente merece. Tá aí, essa é a explicação e o pedido de desculpas ao público, não é? Embora ele não tenha tido culpa em relação ao local não ter alvará para som alto depois das 2 da manhã. Ele não foi avisado disso, ninguém foi avisado disso. Quando chegou 2 horas, cortaram o som e aí onde ele tem que explicar para o público e sugere que peçam o dinheiro de volta, porque afinal pagaram e não iam ver um show completo. Ele não estava errado, mas o pessoal a partir desse momento fez o que fez aí, né, Felipe? Não, foi muito triste. Eu acho que e outra coisa, olha aí vocês começam a entender o que aconteceu nessa hora, dessa forma truculenta como realmente abordaram, né, o próprio Ele é só um rapaz para tudo isso. Pois é. E de uma forma extremamente banal, né? Não teve um porquê da história, né? Eles dizem que foi por causa da lei do psil, por causa depois das 2 da manhã. Não interessa. Era mais fácil chegar num contexto. Aí entra a nossa história que a gente sempre discute aqui no A Tarde é Sua. Cada vez mais se olha menos para as organizações. Verdade. Dos eventos, das festas. Continua, né? Tanto que a gente, obviamente, que foi... A gente enxuga gelo falando aqui. É impressionante. Tanto que aconteceu o que aconteceu também com a Ivete, agora com ele. Então, cada vez mais, parece que esse ganho descabível da grana entrando, enfim, é o que vale muito mais do que a vida das próprias pessoas que estão ali curtindo, né? É verdade, da Ivete mais um camarote que desmorona, né? A gente já tinha visto acontecer em vários shows, um dos últimos tinha sido do próprio Luan Santana, quer dizer, é complicado. Gente invadindo o palco, esse tipo de truculência para cima de artista ou das pessoas que estão vendo os shows. Ninguém toma providência nenhuma, gente. Então, parece que só o que vale é arrecadar, né? A gente somos inúteis aqui falando, porque, olha, de concreto nada muda. E parece que as pessoas querem só faturar, né? Vamos vender os ingressos, vende, depois coloca lá, no meu tempo acaba o show. Já estou com o dinheiro da bilheteria. Mas assim, ele foi vítima, ele, pelo que a gente viu aí, ele não errou em nenhum momento. E quando ele pediu para as pessoas que pedissem o dinheiro de volta, quando as pessoas compram um ingresso de um show, elas estão contratando um serviço. E o serviço foi mal prestado, então elas têm direito a ser ressarcidas. E aí ele só não fez mais do que falar, olha, o direito de vocês enquanto consumidores, espectadores, é de chegar lá e pedir o dinheiro de volta. É tipo aí, eu não vou nem querer a minha parte, né? Certo? Lógico. Vamos resolver na justiça. Eu não recebi meu cachê, vocês não receberam um show. Então vamos buscar nossos direitos. Aí que direito? Fala-se tanto em direitos humanos, cadê? Não, é terrível. Rapaz contra não sei quantos trogloditas 4 trogloditas. E ele não esboçava reação. Olha, tem um momento que chega um segurança do nada e arranca ele, olha só como ele tira. Não, e dá uma gravata. O rapaz dá uma gravata. Uma coisa violenta, enfim, realmente. Numa dessa, você pode asfixiar uma pessoa e pode... Claro, você pode dar um tranco no pescoço, que também causa consequências muito sérias. Então, olha, com o rosto vermelho, imobilizado. Mas tudo isso aconteceu por falta de organização. Se tivesse sido organizado, não existe um órgão competente que nos shows vão ir lá e fazem uma averiguação. Uma fiscalização. E falam assim, olha, a fiscalização é essa, assim. Não, eles querem fazer, eles vão montando tablado em cima de tablado. Se cair, não tem problema. Se cair, imagina, a gente tá aí. E a mesma coisa aconteceu aí, o motivo é esse. Exatamente, viu, gente? Lamentável, não é? Mas, como a gente contou ontem também, a mãe do Jonathan, a Verônica Costa, vereadora no Rio de Janeiro, a mãe loira do funk, ela já contratou advogados, estão indo para cima e isso não vai ficar impune. Alguma coisa eles vão ter que pagar em termos disso. E ela não está interessada em dinheiro, não. Ela está interessada que eles vão em cana. Porque realmente, como ela disse, eu não estou falando só pelo meu filho, eu estou falando pelo filho de todas nós que possam ir a um show, a uma balada, a qualquer local público e ser tratado dessa maneira que como ele falou, achei que eu fosse morrer
morrer e você não ia achar no meio de tanta gente, você sozinho, com 4 brutamontes em cima. Aí é muito, muito, muito complicado, viu? Gente, olha, daqui a pouquinho, o musical Hebe estreou ontem, nossa reportagem estava lá, conversou com muita gente que foi aplaudir esse musical, não é? Está recebendo aí vários elogios e conversam com a gente, inclusive o Carlos Alberto de Nóbrega, que anunciou a data do casamento dele. Ele resolveu casar de verdade, ele tinha pedido ela em casamento, depois tinha falado em morar junto, depois não ia casar mais e agora vai casar para valer. Vai. No fundo era isso mesmo que ele queria com a Renata, né? Vai concretizar. Fábio Arruda conversa com a gente, inclusive fala de tudo que eu esculhambei ele, muito merecidamente. Falou. Daqui a pouco você vê também. E tem mais, hein? Tem mais coisas aí que daqui a pouco eu conto pra vocês. Mas olha, sabia que aí pra gente já? Sabrina Sato, o que será que tá acontecendo, hein? Eu não sei, só sei que você não gosta da Sabrina. Vocês estão perseguindo Sabrina Sato. Vocês não. Não, ele e Thiago Rocha. Olha o dedo aqui, ó. Eu acho que eles estão perseguindo a Sabrina. O Thiago também? Também. Acho que o Thiago até colocou na geladeira. Também? Eu acho que o Thiago colocou ela na geladeira. É verdade. Sabrina, é verdade. Raul Gil, que será também que vai acontecer? Que será do Raul Gil, né? Essa história é boa, já viu, tem gente? Um papo aí rolando por trás. Vamos pautar o Brasil essa tarde, viu? Daqui a pouquinho, bafões de Felipe Campos. Olha, ontem, na estreia do musical Hebe, com Débora Reis fazendo o papel título, inclusive, da rainha da TV brasileira, arrancou muitos aplausos. Estranhamente, ela não conversou depois com a imprensa, né? Blindando? Não sei, mas outros artistas e os convidados estavam lá e conversaram, sim, com os repórteres. E o Fábio Arruda conversou, olha aí a Débora fazendo a Hebe. E o luar sorri, bem. Vida passar. Tá aí, né, gente? Esse é um trechinho, mas tem um trecho interessante também, daqui a pouco eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês, que é quando ela entra em cena, ela é como se fosse a abertura do programa da Hebe, a Hebe com rosa na mão, falando com as pessoas, que aí dá para perceber o tom de voz que ela usa, e ela treinou muito para chegar a um tom muito parecido com o da Hebe. Quer ver? Deixa eu ver se aí dá. Olha que plateia linda de viver! Vocês vieram, muito obrigada pela presença, viu? Vem, vem! Aquele trechinho que ela entra e apresenta, joga flor pra plateia, fala dos coleguinhas, aquela coisa toda. Aí vocês viram que ela conseguiu um tom muito próximo, né? E assim, a Antônia Fontinelli, inclusive, conversa com a gente também. Ela esteve em São Paulo para ver a estreia do Hebe, porque ela queria ter feito o papel da Hebe. Eu acho que seria bárbaro também. Mas ela não canta. E o problema não é nem só cantar, porque o que a Débora faz é uma coisa muito difícil. Ela canta, é cantora, é estrela de musical, ela está pronta para isso. Mas ela canta com voz de outra pessoa. Isso é mais complicado ainda, porque você tem que ter o lado cantor e imitador. Ela canta com voz de Hebe Camargo. Aí é uma coisa realmente muito difícil de ser feita e que ela faz de uma forma impecável. Tá aí, ó. Lindo, né? Como um aperitivo para vocês, tá? Tudo em preto lindo, e branco, né? E só ela com vestido... Só ela de vermelho, é estrela, né? Olha só, vamos para a Cíntia, aqui no final do espetáculo, antes, sei lá, ela conversou com o Fábio Arruda, um dos convidados com os quais ela conversou. Vamos ver. O que fez você aceitar novamente entrar no reality, se expor e você pediu para ir para a roça? Você pediu, você foi votado e você foi atendido. Assim como o Dinei. Acabou não voltando fazendeiro e acabou saindo assim como o Dinei. Se arrepende? Não, não me arrependo, até teve, né? Tive lá meus momentos polêmicos, a minha discussão com a Minerato. Forte, foi forte. E depois ficou resolvida. Sônia me botou na geladeira, me tirou da geladeira, ficou brava comigo, disse que ficou brava. Não tem problema nenhum, as pessoas têm opiniões e eu acho que isso é bacana. Eu volto a dizer, eu gosto de quem tem opinião. E assim, eu não me arrependo porque eu vejo da seguinte maneira, eu quis participar. De novo, né? Primeiro aceitei, a Record foi...
muito generosa no convite, generosa em todos os sentidos, como deve ser. Então, assim, e eu achei um desafio. Ingenuamente, eu vou te dizer, eu até tinha dito, dessa vez eu tô pronto para ficar até o final. A gente acha. Não tá. É difícil. A primeira vez que eu participei foi na primeira Fazenda, em 2009. Espetacular, a gente foi na festa de encerramento. 8 anos antes. Então, assim, 8 anos a mais no lombo, tudo isso, eu acho que a gente fica menos tolerante. Eu terminei até me excedendo um pouquinho naquele mal-estar com ela, mas também aconteceu. Não usou um palavrão, gente. Eu não sou do palavrão, né? É uma coisa que é minha, de procurar preservar uma decência. E eu acho que é um programa, em tese, para a família brasileira. Então, assim, tá um pouco assustador para a família. Eu já recomendo que tirem as crianças da sala, porque a coisa tá esquentando. Mas o carinho de todo mundo comigo, quando eu fiz aquele pedido de ir pra roça... Você se emocionou? Eu me emocionei porque eles foram mega carinhosos comigo, mega presentes. E eu achei uma coisa muito bacana, que foi assim, eu quis participar. Chegou uma hora que as pessoas com mais de 40 anos tinham recebido uma aposentadoria compulsória por invalidez. Vocês fazem parte do jogo, você, a Rita, a Naim... Todo mundo já dizia assim, não, ele pra prova não, pra prova não. Eu falei, eu quero participar de alguma coisa. Vai que eu vou pro Fazendê. E foi muito bacana, e os Justos adoram, né, que eu falei, eu queria te ver, Justos. É verdade. Hoje, o Cláudio, o sobrinho da Hebe, que é uma figura queridíssima, também falou, você saiu da Fazenda só pra vir na festa hoje. Então é isso, pronto. Foi uma experiência ótima, não me arrependo nem 2 minutos, adorei ter participado. E assim, eu não digo mais nunca, não farei de novo. Quando eu apresentei o The Bachelor na Rede TV... Lembro. Eu falei, agora reality só apresentando, participar nunca mais. Olha aí, tá vendo, ó, pra cima, bate aqui, não faça. E é isso aí, né? Agora, outra pessoa que também conversou com a Cintia Lima foi a Antônia Fontinelli, que queria ter sido a Hebe, mas ela ainda não perdeu a esperança, hein? Vamos conferir. A Hebe tem características muito marcantes, sorriso, personalidade forte, alegria. E aí você chegando, essas características vieram à minha cabeça, porque você também é franca com a câmera, é franca com o seu público, é alegre, é otimista. Você sabe que quando eu soube que iam fazer testes, né, para escolher a atriz, eu falei com o Cláudio Tessuti, sobrinho da Hebe. Eu falei, Cláudio, mas eu não canto, né? E aí ele falou, vão te ligar. Não me ligaram. Eu falei, mas de repente eu faço qualquer outra coisa, mas não me ligaram. Mas de repente por isso, porque tinha que ter essa característica de que tem que cantar. De que tem que cantar, entendeu? E eu posso, eu sei as minhas limitações e tal. Então, nesse caso, que é o musical, entendeu? Eu falei, não, deixa quieto, né? Mas vai ter o filme. Vai ter o filme. Não escolheram ainda. Não, se não me chamarem pra fazer teste, eu vou invadir. Não, vai fazer teste, tem que fazer. Eu invado e faço, não abro mão de fazer teste pro filme. Porque no cinema no cinema você tem essa adaptação, né? Agora aqui não, aqui é diferente. Eu tô em cartaz com a peça, eu sei que aqui o tete a tete é aqui e agora. Ou você faz ou você não faz. Tá aí, tá vendo? Não deu pra ser no teatro, ela quer tentar ser a Hebe no cinema. Quem sabe? Porque eu acho que a Antônia se casaria muito bem com a personagem, viu? Mas é a data do casamento. E olha, por falar em casamento, a gente sabe que em novembro tem o da Tiziane Pinheiro com o César Tralli. E parece que a gente descobriu o lugar onde vai ser esse casamento. É apontado como se fosse o tal. E tudo indica que seja. Já já a gente mostra para vocês, tá? Mas agora vamos com o Carlos Alberto de Nóbrega. Tudo certo pro ano que vem? Casamento primeiro semestre? 12 de março. Já tá a data? Meu aniversário. É 4 dias depois do aniversário da Hebe, que é o Dia da Mulher. 8, exatamente. E da Lolita também. Então dia 12? 8 e da Lolita é 10. 10 você 12. Ai, que delícia. Que bom, meu amor, prazer. Obrigado, querido. Beijo. Tchau, Sônia. João. A Renata, beijão aí, ó, disse tudo, 12 de março, que é o dia do aniversário do Carlos Alberto, é a data que ele escolheu para o casamento dele com a Renata o ano que vem. Bárbaro, mas né? só não falou se vai ser na Eliana. Isso ele não falou, será? Acho que não. É? Pode ser que a Eliana até faça a reportagem do casamento, né? Ser, mas eu já fico imaginando o tamanho da festa. Se só a festa de aniversário dele desse ano foi uma maravilha, imagina a do casamento. Vai ser muito legal. Legal.
Rita Rodrigues, sabe, gente? Tá pensando nela esses dias, ainda mais com a notícia de que a família da Nair Belo proibiu que o nome da Nair fosse citado no musical. Lá não tem as três amigas, Nair, Hebe e Lolita. A Nair teve que passar a ser chamada de Hilda, né? E só ficou Hebe e Lolita, porque não se sabe o motivo, mas a família não permitiu. E essa não autorização chegou em cima da hora, foi um probleminha ali que eles tiveram, né? Que realmente resolver rapidamente. A Lolita não, sabe que ela tá morando lá na Paraíba, lá em João Pessoa com a Silvia, a filha dela que é médica, tá super bem cuidada, mas ela soube e não só deu autorização, como a Lolita fez questão de escrever bilhetes do seu próprio punho pro elenco, pra menina, pra Débora Reis, que faz a Hebe, né? E ela deu um incentivo, sabe? Ela foi super carinhosa com todo mundo, então eu acho isso muito lindo. E a Lolita sempre foi assim, pra lá do bem, né? Muito afetiva, muito amorosa com todo mundo. Ela soube entender a homenagem, então ela está presente. Né? Uma grande estrela, uma grande atriz, uma grande apresentadora dessa geração aí de artistas que realmente vieram completos. Como eu disse, é como a geração do Silvio Santos. Eles já nascem sabendo, não dá nem para comparar. Eles já nascem sabendo. Você vai fazer o quê? Tem jeito, né? Não tinha referência, isso. Né? Não tinha referência na época. Então, ou você tinha o talento, ou você não tinha. Não existia um meio termo. Hoje a gente embala e joga, né? Hoje dá uma embalada, você joga que dá tudo certo. Cola, né? A família da Nair a proibir o uso do nome dela no espetáculo. Eu conversei com uma pessoa... Zé Belo, me liga, quero saber. A gente precisava saber da família, porque eu conversei com uma pessoa que era próxima a Hebe Camargo. E ela esteve, antes dessa pré-estreia para os famosos aí, para a imprensa, eles fizeram uma outra apresentação. E lá, ela ainda se chamava Nair. Ah, é mesmo? E durante o espetáculo, essa pessoa falou assim, olha, eu fiquei um pouquinho... Não é preocupada. A pessoa disse que fica um pouquinho mexida, porque a Nair do espetáculo falava muito palavrão e fumava. Talvez a família não tenha gostado desta abordagem. Mas aí a família que tem que se explicar se é direito autoral, se eles não gostaram. Porque não vão usar o nome da Nair para vender o espetáculo. Exatamente. Vão fazer uma homenagem no palco. Claro, e assim, as três amigas eram uma instituição nacional, né? Imagina, as três amadíssimas, na verdade. É uma pena, mas a família deve ter lá os seus motivos, viu? Tá certo. E é isso aí, mas parabéns. Eu não fui ver ainda o espetáculo, acho que você também não, você também não, mas a gente vai. Mas nós porque podemos parece, ir, né? claro, podemos ir, porque me parece super bem cuidado e é uma super produção, realmente. Parabéns aí aos realizadores, ao Cláudio Pessutti, que batalhou muito para que isso acontecesse, ao Marcelo Camargo, filho da Hebe, e a todo o elenco. Beijo para vocês, tá certo? Bom, Procuradoria... O júri que se queixa ainda, um dos jurados se queixa, aí acabou o sinal vermelho acendendo aí. Mas acho que é um recurso muito brasileiro e que pode ser aproveitado na medida certa mesmo. É lógico, aí fica claro, bonitinho até. Não, e o jogo tá muito legal. Tá muito legal. A Dança dos Famosos tá bem interessante. Obviamente que o Dancing Brasil, eu acho que ainda tem uma pegada bem diferente, mais atrativa do que a Dança dos Famosos, mas a Dança dos Famosos é uma grande diversão pro domingo. Não, acabou emplacando. Sofreu com a comparação no começo, mas acabou realmente aí emplacando. Esse domingo tem repescagem, né? Esse domingo que vai saber se a Adriane fica ou não. Tá ela e a Cris Viana. Vamos ver. Aí só Deus é que sabe. Bom, vamos girar a nossa roda. Tem um vídeo agora do Jonathan Costa explicando o lado dele naquela história lá do fato de ter sido, né, espancado praticamente, agredido, todo impedido até de se movimentar pelos seguranças, né? Vamos ver o que ele tem a dizer. Vamos lá. A gente tentou se adaptar ao máximo até o momento que cortaram o som. Eu sou DJ, eu preciso do som, eu preciso mixar, e aí eu não tinha como fazer mais nada. E aí eu decidi me retirar do palco, só que na hora que eu tava me retirando do palco, entrou a ação truculenta dos seguranças, me ameaçando de morte, ameaçando a minha equipe. E assim, uma parada que eu vou levar pra minha vida toda. Tô há mais de 15 anos no funk e nunca sofri isso.
Apesar de não ser culpa minha, eu quero dizer a todos vocês de Friburgo, os meus triângulos, a todos que foram curtir o show, breve eu tô de volta fazendo um som pra vocês, a gente tendo aquele baile que a gente merece. Tá aí, essa é a explicação e o pedido de desculpas ao público, não é? Embora ele não tenha tido culpa em relação ao local não ter alvará para som alto depois das 2 da manhã. Ele não foi avisado disso, ninguém foi avisado disso. Quando chegou 2 horas, cortaram o som e aí onde ele tem que explicar para o público e sugere que peçam o dinheiro de volta, porque afinal pagaram e não iam ver um show completo. Ele não estava errado, mas o pessoal a partir desse momento fez o que fez aí, né, Felipe? Não, foi muito triste. Eu acho que e outra coisa, olha aí vocês começam a entender o que aconteceu nessa hora, dessa forma truculenta como realmente abordaram, né, o próprio Ele é Jonathan só um Costa. rapaz para tudo isso. Pois é. E de uma forma extremamente banal, né? Não teve um porquê da história, né? Eles dizem que foi por causa da lei do psil, por causa depois das 2 da manhã. Não interessa. Era mais fácil chegar num contexto. Aí entra a nossa história que a gente sempre discute aqui no A Tarde é Sua. Cada vez mais se olha menos para as organizações. Verdade. Dos eventos, das festas. Continua, né? Tanto que a gente, obviamente, que a gente enxuga gelo falando aqui. Impressionante. Tanto que aconteceu o que aconteceu também com a Ivete, agora com ele. Então, cada vez mais parece que esse ganho descabível da grana entrando, enfim, é o que vale muito mais do que a vida das próprias pessoas que estão ali curtindo, né? É verdade, da Ivete mais um camarote que desmorona, né? A gente já tinha visto acontecer em vários shows, um dos últimos tinha sido do próprio Luan Santana, quer dizer, é complicado. Gente invadindo o palco, esse tipo de truculência para cima de artista ou das pessoas que estão vendo os shows. Ninguém toma providência nenhuma, gente. Então, parece que só o que vale é arrecadar, né? A gente somos inúteis aqui falando, porque, olha, de concreto nada muda. E parece que as pessoas querem só faturar, né? Vamos vender os ingressos, vende, depois coloca lá, não deu tempo, acaba o show. Já estão com o dinheiro da bilheteria. Mas assim, ele foi vítima, ele, pelo que a gente viu aí, ele não errou em nenhum momento, e quando ele pediu para as pessoas que pedissem o dinheiro de volta, quando as pessoas compram um ingresso de um show, elas estão contratando um serviço. E o serviço foi mal prestado, então elas têm direito a ser ressarcidas. E aí ele só não fez mais do que falar, olha, o direito de vocês enquanto consumidores, espectadores, é de chegar lá e pedir o dinheiro de volta. É tipo aí, assim, eu não vou nem querer a minha parte, né? Certo? Lógico. Vamos resolver na justiça. Eu não recebi meu cachê, vocês não receberam um show. Então vamos buscar nossos direitos. Aí que direito? Fala-se tanto em direitos humanos, cadê? Não, é terrível. Rapaz contra não sei quantos trogloditas 4 trogloditas. E ele não esboçava a reação. Olha, tem um momento que chega um segurança do nada e arranca ele, olha só como ele tira. Não, e dá uma gravata. O rapaz dá uma gravata. Uma coisa violenta, enfim, realmente. Numa dessa, você pode asfixiar uma pessoa e pode... Claro, você pode dar um tranco no pescoço, que também causa consequências muito sérias. Então, olha, com o rosto vermelho, imobilizado. Mas tudo isso aconteceu por falta de organização. Se tivesse sido organizado, não existe um órgão competente que nos shows vão ir lá e fazem uma averiguação. Uma fiscalização. E fala assim, olha, a fiscalização é essa, assim. Não, eles querem fazer, eles vão montando tablado em cima de tablado. Se cair, não tem problema. Se cair, imagina, a gente tá aí. E a mesma coisa aconteceu aí, o motivo é esse. Exatamente, viu, gente? Lamentável, não é? Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV e a gente vai direto para a nossa primeira página. Daqui a pouco Roda da Fofoca com Felipe Campos, com Vladimir Alves aqui conosco também, analisando as últimas informações aí, tudo que tem rolado nos bastidores do mundo artístico. Mas olha, queria começar a nossa primeira página de hoje. Nós já comentamos esse assunto aqui na última semana em relação ao que estava acontecendo com o Fiuk.
não é? Que faz um dos principais papéis da novela A Força do Querer, ele que é o Rui. E aí o que aconteceu? Lembro que na época a gente falou, eu falei aqui que a coisa já tinha passado dos limites, já tinha deixado de ser crítica à atuação do Fiuk para virar um verdadeiro massacre, não é? Pegar o menino para Cristo, como se diz, e a coisa estava realmente se transformando numa crueldade com ele, porque não é assim que você analisa, ou você comenta, ou você fala do trabalho de um artista, não naquele nível. Virou meme nas redes sociais, não é? Uma série de gozações, de coisa de esculhambação, enfim, a situação realmente poderia desestabilizar uma pessoa, qualquer que fosse ela, e que estivesse no lugar do Fiuk levando tanta pedrada. Aí, no dia seguinte, acho, ou no final de semana, a própria Glória Pérez, a própria autora da novela, veio a público e disse que a crítica muitas vezes é cruel, que estavam sendo cruéis, exatamente a palavra que a gente usou aqui, a Glória também usou no depoimento dela, que a coisa estava já para o rumo da crueldade, que estavam sendo cruéis com o Fiuk. E aí, muita gente ficou pensando e até me perguntando, eu não tinha como responder isso na verdade. E o Fiuk, como é que ele estava encarando tudo isso? Ele ia responder, não ia responder às críticas? Isso estava afetando, não estava afetando o desempenho dele na novela? Até que o Fiuk vem a público através de uma entrevista ao Jornal Extra do Rio de Janeiro e fala sobre a posição dele em relação a tudo isso. Eu vou mostrar para vocês as declarações do Fiuk, como é que ele se sente em relação a tudo isso, como é que ele reage a essa enxovalhada toda, esse verdadeiro festival de pedrada que, de repente, ele acabou se tornando o alvo dessa situação, não é? Olha aqui, tem quase uma página do Fiuk no Jornal Extra do Rio, tá aqui, sou completamente aberto às críticas, diz ele, né? E aqui vem rolando a matéria, que diz o seguinte, olha, alvo de chacotas na web, Fiuk está tranquilo com seu trabalho na novela das 9, essa entrevista foi dada ao Gustavo Cunha. Quanto mais perto do fim, maior a controvérsia, porque essa é a última semana da novela. De hoje a sexta-feira, nos últimos capítulos de A Força do Querer, Fiuk protagonizará cenas de forte teor dramático diante de um público divididíssimo. Para a maioria, o desempenho do ator na telinha é questionável. Na web, seu nome figura como um dos assuntos mais comentados no mundo em montagens que debocham de sua atuação frente às críticas. Há quem minimize, porém, a polêmica, e aqui fala do prêmio e depois acaba falando da Glória Pérez. Olha, Glória Pérez comentou o caso. Acho que às vezes a crítica tem um nível de crueldade muito grande. Defendeu mesmo a atuação do Fiuk. Fiuk também não se assusta com as palavras negativas. Ele está tranquilo com o trabalho que faz. E aí, finalmente, vem a resposta que o público estava esperando. Aí vem a declaração do Fiuk, que é a seguinte, olha, só vejo coisa boa, não fico procurando coisa ruim. A internet dá poder a qualquer um. Há vários mascarados que falam às vezes o que não pensam e arranjam uma forma de me atacar por uma infelicidade própria, justifica o paulistano de 26 anos, intérprete de Rui na ficção. E aí ele relembra um triste episódio, o Fiuk, e ele diz, tem um cara na internet que me zoou muito há um tempo atrás, depois me contaram que o sonho dele era ser ator. Que louco, né? Ou seja, ele não conseguiu realizar um desejo, me viu estourando em Malhação, isso aconteceu em 2010, e pensou, o filho do Fábio Júnior é uma merda. Não à toa, o receio com as redes é imenso, mas nada que lê o deixa cabisbaixo. E ele diz, foco nos comentários em que as intenções são legais. Sou completamente aberto a críticas, mas críticas construtivas. Uma coisa é quando você sente que a pessoa quer te ajudar. Outra é quando está claro que a pessoa só quer te ofender. Só escuta esse último lado quem quer, não é? Diz ele, e assim, essa é a resposta. E aqui fala sobre que ele fez um teste para ser o Rui, sem saber que seria um dos protagonistas da história. Então, é interessante isso, né? Olha, se tem um outro assunto que não assusta Fiuk, é o trabalho árduo.
Ontem, as gravações de determinadas cenas derradeiras do folhetim duraram mais de... Acabou chamando mais a atenção do Faustão, que já estava achando excessivo. Poxa, agora toda a dupla aqui vai começar a beijar também. E a coreografia, onde é que fica? O ponto alto da coreografia vai passar a ser beijo? Não quero. E aí, a partir daí, agora eles vão ter que se virar e arrumar outra coisa. Porque isso é de final de capítulo de novela. Isso a gente deixa pra Geisa com o Zeca. Deixa eu ver. A Ritinha vai virar sereia mesmo. Mas pra Bibi e o Caio não querem esse beijo, não. Elas não queriam nem que eles ficassem juntos. Mas a gente deixa pra Geisa e pro Zeca. O que você acha? Proíbe, não proíbe? Se houve ou não proibição do Faustão é uma coisa. Eu acho que levantou uma discussão saudável com relação a ter ou não ter beijo. Eu acho assim, se tiver beijo em um ritmo como o country, que o cowboy tenta seduzir a mocinha, durante a dança, algo que não ultrapasse um selinho, a não ser que um beijo assim, tipo cinematográfico, eu acho que é válido, se compor a coreografia. Agora, um beijo pós-dança, para tirar a atenção do público. Como foi esse, sabe, né? Eles usaram uma tática de reality show, de casal. E aí tirou completamente a atenção. E, nesse dia ele não dançou perfeitamente bem. Eu não acho que tem nesse mais dia isso também. O Nicolas tenha dançado bem. E com isso ele ganhou aquele calor. Imagina, olha, eu tô aqui, a plateia mais gostou, o beijo do que a dança. tem que dar 10. Exatamente. Né? Então, com isso, eles usaram de um artifício e se saíram bem. Mas, se realmente começarem a usar como um artifício mesmo para dança, eu acho que não fica legal. Né? Não, colocar não. em toda a coreografia para isso que a proibição também é válida. que perde a graça. E aí? Olha, eu gosto do beijo desde que ele tenha um contexto dentro da história. Simplesmente eu acho que gratuitamente jamais, né? Quando eles beijaram ali, só faltou colocar assim, fim, né? Porque era bem isso, típico de final de novela, né? E novela ainda da década de 70, de 80, quando tornava com aquele beijão maravilhoso. Enfim, aí valia a pena. Mas o Faustão acho que fez bem, realmente, de proibir a questão do beijo na dança, porque não é o namoro dos famosos, né? É a dança dos famosos. O foco ali é a coreografia. Então, eu acho que se um dia valer a pena ou tiver realmente relevância o beijo dentro de toda a estrutura, dentro da coreografia, ok, senão eu acho que não precisa mesmo, deixa passar batido. Em Brasil tinha acontecido? Já não me lembro de beijo, não. Lá não, acho que não. Não teve, né? O pessoal já fica aí avisado, né? Que realmente beijo, os jurados já estão achando que não é um recurso legal e que pode acabar prejudicando mesmo no total a apresentação. Vão ficar de olho também, são os famosos cacos, né? Que você não tem o que colocar na coreografia, ou você gira a pessoa, joga lá pra cima. Sabe que substituiu as piruetas, de repente? Esse final de semana não teve pirueta, teve aí, beijo. Vamos colocar o quê? Vamos colocar beijo, né? A gente dá um beijo, assim. E quem veio com a história do beijo, acho que foi a própria Galisteu, né? Que começou com essa história. Acho que o Lucas veio antes, se não me engano. Foi logo no começo. Foi o Lucas Veloso que veio antes com beijo, aí a Galisteu arrumou aquele beijo, assinou embaixo e ainda fez pirueta com o beijo, realmente. É um beijo, quer ver, que roda, olha lá, ele vai beijando e vai rodando e solta. Ali é durante a dança. Mas aí, da Galisteu, eu achei que tinha uma coisa cênica, né? Porque eles estavam dançando. Não achei, não. Você não achou? Não achei, não. Nossa, achei assim, se eles dessem o beijinho e ela faz aquela cara de surpresa, ok. Mas aí tem essa parte aí que eu achei totalmente desnecessária, que aí tá rodando muito rápido. Mas a segunda, ali eu já achei que tinha passado um pouquinho do limite. Aí vem a dupla com beijo de novela, ferra todos os outros casais que poderiam estar pensando em acrescentar beijo na dança também. Aí não teve. Agora o público de casa ama essas coisas, né? Claro, o público de casa ama, mas né? O júri não ama, não. O júri não ama. E, enfim, também não faz parte da proposta do jogo. Mas então, tem que ver que esse reality é feito no Brasil. Aqui não existe graças a Deus que só estão beijando. Aqui não existe pecado. Então, é uma adaptação nossa, gente, para esse formato. Vocês podem ter certeza. Já tá rendendo namoros, né? Já. Além do vídeo. Porque o Lucas
Veloso e a Natália, eles negam, mas o pessoal diz que sim, que eles estão ficando, que eles estão namorando. Até naquela prévia, nos bastidores, no ensaio que eles mostram antes da apresentação, os dois eu acho que estavam discutindo relação e não ensaio. Nossa, sério? Parecia mais uma cobrança de namoro do que ensaio mesmo. Foi isso que a produção conseguiu tirar na edição. Isso que eles levaram para o ar. Verdade. Estão entregando aos poucos também. Vamos ver, né? Depende ali do que seja conversado, esse tipo de proibição, entre aspas, caia por terra e o pessoal saiba utilizar esse tipo de coisa, sem esse exagero. Vem um atrás do outro, aí chamou a atenção, né? No eixo tem sequências boas que vêm por aí, e ele pode ter dado muito certo nessas sequências, né? São 12 horas de gravações, para vocês terem uma ideia. Deve ter tido bons momentos também, que vão acabar aplacando aí, ou deixando cair em descrédito toda essa onda cruel é a palavra mesmo, que acabou rolando para cima do Fiuk. Então, tá aí, eu achei interessante ele ter dado essa entrevista aqui ao Jornal O Extra. Sou completamente aberto a críticas. E aqui a frase que marcou, que é justamente essa: só vejo coisa boa, não fico procurando coisa ruim. A internet dá poder a qualquer um. E a gente, todos nós, não só nós profissionais, vocês que gostam de internet, todo mundo que às vezes nem trabalha nessa área de comunicação, tem que aprender a separar o joio do trigo. Tem que aprender a separar aquilo que é campanha contra, campanha de destruição, diferente de uma crítica, e de preferência crítica construtiva, né? Não pega para você o que qualquer pessoa esteja dizendo, porque de repente nem essa própria pessoa tem credibilidade ou não entende nada do assunto e só quer realmente pesar a mão para cima dos outros. Então, que essa situação muito delicada que atingiu o Fiuk fique aí de ponto de referência para a maneira como lidar com esse tipo de situação, principalmente para os artistas e de novelas, que são sempre os mais expostos, porque são sempre os horários também de maior audiência, tá certo? Começar nossa roda da fofoca aqui. Tudo bom, Felipe? Tudo em paz, querido? Vlad, boa tarde, meu amor. Tudo em paz, graças a Deus, viu? Para finalizar, querem fechar com alguma coisa? Mal de internet dura um dia. Então, assim... Para ele durou mais, uns 15, né? Dura alguns dias, porque as pessoas vão um pouco assim levadas por... Uma pessoa escreve uma coisa, aí as pessoas acabam não tendo opinião, tem preguiça de ir a fundo e acabam seguindo, né? embarcam. É verdade. Acontece isso nos comentários do Instagram. E dirá com a crítica com um rapaz. Ele é talentoso, ele é bonito, ele é jovem. Ele é jovem. Com o tempo ele vai amadurecer. Tem a carreira pela frente, né? E tem o peso também dele ser filho do Fábio Júnior. Sim, comparação, né? Pois é, que veio... Sempre se despontou muito bem como ator, também como cantor, enfim. E o Fiuk, ele é filho, por isso que eu falo, eu nunca gostaria de ter sido filho de absolutamente... Sou filho do meu pai, da minha mãe. Tá ótimo. Tá ótimo. Ser filho de famoso nessa hora pesa, porque existe essa comparação, né? É verdade. Ele, na verdade, assim, eu acho que ele está começando, eu acho que ele tem que dar oportunidade para ele, sim, numa novela de grande repercussão da Glória Pérez, como é. E acho que ele está aí no caminho dele, ele tem mais é que fazer o dele mesmo. Exatamente. Aliás, uma correção, porque a gente não lembrava aqui, depois acabamos lembrando errado, que a novela que ele fez, porque ele está começando em termos, né? Ele começou em Malhação em 2010. São 7 anos de carreira, algumas novelas, se eu não me engano, ele fez minissérie. Não, eu entendi, é que o pessoal pode não entender. Então, hoje em dia, Felipe, a gente tem que explicar tudo, você sabe, né? Tintim por tintim, porque senão, para distorcer ou simplesmente entender errado, é um inferno. Aí a novela que ele fez par com a Bruna Marquezine foi aquele beijo do Miguel Falabella, entendeu? Não foi a Amazônia, sei lá o que falaram aí. Nem lembro, mas tudo bem. Beijo mesmo, não foi, porque eu tenho o nome registrado aqui, mas como eu não lembro mesmo, depois a gente fala pra vocês. O importante, o certo, é que foi aquele beijo do Miguel Falabella, tá certo? E é isso, né? That's it? That's it. Pronto. Vamos falar agora de uma outra coisa que já foi comentado, a gente até falou por cima, não deu muito tempo, e as pessoas estavam querendo saber nossas opiniões aqui, que é a história de proibição de beijo na dança dos famosos, e que essa proibição
proibição teria partido do Faustão. Eu não sei se ele teria taxativamente falar tá proibido, não sei o que, não é muito a cara dele. Que ele não tenha gostado, eu até acredito. E é aí que começa a polêmica toda. Então vamos dar uma discutida nisso aqui para ver como é que fica. Não vai poder mais ter beijos, né? Porque, no meu entender, eu achei que acabou se tornando um truque no concurso, na verdade, né? E acabou em apelação, porque aquele beijaço lá é beijo de final de capítulo de novela, não tem a ver com um concurso de dança, na verdade. Dá para passar? Dá para passar, mas o problema é que não foi caso único, foi o mais explícito. Mas uma semana antes, ou 2 semanas antes, tinha vindo a Galisteu e o coreógrafo com aquele beijo, como é que se fala assim? Peão, sei lá, aquele que foi torcendo, foi rodando, um beijo rotativo, vamos dizer assim. Aí, antes disso, se eu não me engano, ou pouco depois, foi o Lucas Luco com a coreógrafa também. Então, gente, aí é que todo mundo começou a pensar, o Lucas Veloso, é verdade. O filho do Shaolin, aí, pai famoso, tá vendo? A gente lembra. Aí o que acontece? Ah lá, ó, também foi beijo. Aí falaram, gente, ou é concurso de dança ou é concurso de beijo. Isso ficou mais embasado depois que um dos jurados ali se queixou que o beijo atrapalhou com que ele pudesse ter uma visão geral do que era a coreografia. E essa fala é que acaba 12 horas, isso num ritmo ágil. Quando ele fez o teste para o papel na Trama das 9, o ator não sabia que estava disputando uma vaga como protagonista e foi melhor assim, ele considera. Me falaram que era um personagem legal e tal, mas eu não sabia que tinha tanta importância. Fico até contente que não me falaram nada sobre isso. Acho que não dá para entrar em cena pensando em seu tamanho para a história. Sou completamente leve e tranquilo quanto a isso. Até os créditos finais apareçam na TV, muitas águas vão rolar para o Rui, o seu personagem. Após atirar em Zeca, aquela sequência, né, com o Marco Pigossi, e ficar foragido da polícia, o Rui ele vai travar grandes discussões em família, em especial com o pai, o Eugênio. E a tensão chegará ao limite no último capítulo, quando o rapaz voltará a encarar seu rival numa sequência rodada no mesmo rio em que os dois se conheceram no Pará, ao lado do índio misterioso que os uniu. E essa sequência também promete exigir demais aí do Fiuk, porque é o grande encontro, é o resgate do passado, né? É ele e o Zeca frente a frente, finalmente sabendo que eles são aqueles 2 meninos que quase se afogaram no rio, né? Tentaram um ajudar o outro, chegaram até a ser dados como mortos, mas foram salvos por aquele índio que acabou dizendo para eles, né, que eles acabariam se enfrentando por causa de uma mulher, que poderia ter uma tragédia no caminho dos dois, e isso quase acabou acontecendo de verdade, quando o Rui, nessa interpretação do Fiuk, atira no Zeca. Ele atira para valer, ele atira com a intenção de matar, ele não olha para trás, ele deixa o Zeca sangrando lá para morrer de verdade e dane-se, né? E uma sequência que, inclusive, eu tinha dito que o Fiuk fez com muita propriedade e foi completamente correto o desempenho dele nessa sequência, inclusive, né, a frieza, o calculismo como ele faz isso e vai embora sem arrependimento, nada, em nenhum momento volta correndo, grita por socorro, pede ajuda, nada. E ele fez a sequência realmente corretamente. E isso foi no auge da história do massacre aí, de críticas em relação à atuação dele. Foi aí que eu particularmente percebi em que nível a coisa estava. Então, realmente é isso. Acho que todas as pessoas que trabalham em meios de comunicação, que são expostas o tempo todo, que ficam aí, claro, né, diante da opinião, não chega a ser um julgamento, seria normalmente uma opinião. É que hoje em dia tudo está sendo transformado em julgamento. E tem gente que julga e massacra por tabela. E ele caiu nessa onda, infelizmente. De tempos em tempos tem alguém que é escolhido. Não estou entrando no mérito da atuação do Fiuk, não
acho a atuação horrível, como as pessoas ficam falando. Acho uma atuação mediana, numa sequência importante, ele não comprometeu a sequência, ele teve uma atuação correta, sim, ele correspondeu ao que se esperava daquele clímax da sequência da novela da Glória Pérez, então não teria motivo para tudo isso. Mas acontece, né? Tem gente que de repente se vê no olho do furacão sem necessariamente ter contribuído para esse tipo de coisa. Depende da fúria do pessoal das redes sociais. Bateu, né? Bateu o olho na pessoa, escolheu, é esse, vamos para cima. E vão com sede de sangue mesmo, de destruição. Quando o Felipe fala, aliás, o Fiuk fala, nessa reportagem aqui, que na verdade, né, ele foca no que é bom e não no que é ruim, porque a internet dá poder para qualquer um, isso é a mais absoluta verdade. Hoje tem acesso, todo mundo tem acesso. O qualquer um não é uma coisa desprezível, tá, gente? O qualquer um é no sinônimo de todo mundo. Todo mundo, quem quiser, tem acesso, entra na internet e também pode falar aquilo que quiser. É muito bom por um lado e por outro tem gente que não sabe usar. Mas tudo tem dois lados nesse mundo, né? A moeda do nosso mundo tem dois lados. As coisas são criadas para o bem e as coisas são criadas para o mal. Santos Dumont, não é? Não inventou o avião, embora os americanos digam que tenham sido os irmãos Wright, mas assim, não inventou o avião, inventou para transporte, não para virar avião de bombardeio, mas acabou tendo essa outra utilidade. Muita gente fala que ele se matou por conta disso. Enfim, é sempre aquela luta do bem contra o mal. E eu acho que o Fiuk pegou o caminho do meio, que é o caminho do equilíbrio, foca no que é bom, esquece o que é o resto, dá sim para perceber, né? Quem está falando de uma forma construtiva e aqueles que estão dizendo única e exclusivamente para destruir, porque existe pessoas com essa vontade, né? Que se pudesse destruir o mundo todo, são aqueles vilões dos filmes de ficção científica. E é isso. Agora, eu acho importante que a Glória Pérez tenha saído em defesa de um ator do seu elenco, sim, tenha colocado seu ponto de vista, sim, e que as pessoas, a partir desse episódio do Fiuk, já que ele conseguiu segurar a onda, né? Já que ele conseguiu não se deixar atingir a ponto de cair numa depressão, como a Adriana Esteves caiu, né, há 10, quase 20 anos atrás, quando ela foi criticada por ser a Mariana da novela Renascer, ele conseguiu se manter aí